Boa noite, cumprimento a todos aí que alguns eu tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente, outros não tive a oportunidade, mas que a graça e a paz de Jesus esteja com você nessa noite, desse dia quente, né? Quente, passamos calor, e é um motivo a mais para a gente vir à igreja curtir o ar-condicionado, né? Que bom que você já vem, né, naquela certeza de que você vai encontrar um ambiente agradável, né? Graças a Deus por isso. E eu quero, nos minutos aí, né, os poucos minutos que a gente ainda tem, meditar com vocês a respeito de um texto bíblico. Mas antes da gente entrar no texto, eu quero fazer uma pergunta a você. Quem lembra do que aconteceu no último dia 17 de setembro? Aconteceu um evento marcante aí no mundo, dia 17 de setembro. Aconteceu tanta coisa, né? Acontece tanta coisa no mundo. Mas no último dia 17 de setembro, o mundo inteiro foi surpreendido por um dos ataques mais complexos e surpreendentes da história das guerras, né? De acordo com as informações ali, o setor de inteligência do exército de Israel conseguiu, de alguma maneira, né, infiltrar ali bombas, dispositivos explosivos nos pages e nos walkie-talkies dos integrantes do grupo terrorista do Hezbollah. E algo que jamais havia sido feito antes. Com uma mensagem, eles então conseguiram ali, né, atingir o seu inimigo, matando algumas dezenas e ferindo milhares de pessoas. E o que chama atenção nesse ataque, é claro, a guerra é sempre algo ruim, é sempre vidas que são perdidas de parte a parte, mas o que chama atenção e deixou todos, né, assim, estupefados, de boca aberta, é a maneira como esse ataque foi realizado, né, de forma tão surpreendente. Por algum tempo, aquelas pessoas que foram atingidas ali pelos pages assassinos, né, pelos walkie-talkies assassinos, estavam caminhando e convivendo com a arma do inimigo junto de si. Dia após dia, andando com a arma do inimigo presa ao seu corpo, sem sequer suspeitar do risco que estava correndo. E quando eu vi, né, essa notícia, eu imediatamente comecei a fazer aí um paralelo com a nossa vida espiritual. Quantas vezes nós que estamos envolvidos na maior guerra do universo, a guerra cósmica entre o bem e o mal, podemos estar carregando a arma do inimigo bem pertinho de nós. Podemos estar, né, de alguma maneira, abrindo uma janela de oportunidade para que o inimigo nos ataque, nos fira e nos traga algum tipo de prejuízo. Porque, muitas vezes, se nós não estivermos atentos, podemos ser surpreendidos pelo inimigo. Podemos cair desprevenidos na cilada do nosso adversário. E a Bíblia, ela nos adverte sobre isso, sobre essa guerra que nós estamos envolvidos entre a força do bem e do mal, no qual nós somos personagens desse grande conflito. E eu quero estudar então com vocês o texto de hoje, está no livro de Efésios, capítulo 6, onde então nós iremos encontrar um dos muitos conselhos que o apóstolo Paulo deixou escrito para nós, sobre, né, a direção e a inspiração do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu a partir do verso 10, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, até o verso 18, ele vai descrever aí uma das muitas estratégias que a Bíblia nos apresenta para sairmos vitoriosos nessa batalha, nessa guerra cósmica. E ele diz aí, a partir do verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do inimigo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, o apóstolo Paulo aqui nos dá uma série de conselhos e orientações de que nós, como cristãos, precisamos seguir para vencermos essa batalha que travamos contra as forças do mal. E a palavra de ordem desse texto, né, dentro do contexto do conflito entre o bem e o mal, é prevenção. Aquele que se previne, aquele que antevê o ataque do inimigo, tem uma chance muito maior de sair vitorioso das batalhas. Aqueles que vivem despreocupadamente, aqueles que vivem, né, inadvertidamente, esses serão presas fáceis para o inimigo. E muito provavelmente serão derrotados. Então, a palavra de ordem é prevenção. E, falando da prevenção, quem está preparado para os ataques do inimigo vai encontrar os meios disponíveis para se defender, como diz o texto, no momento oportuno. E, para isso, a gente precisa se valer das armas que Deus colocou à nossa disposição para travarmos aí essa batalha. E a primeira coisa que a gente precisa entender a respeito dessa batalha, na qual nós estamos envolvidos e comprometidos, é de que ela é uma batalha de ordem espiritual, e não física. Aqui, no verso 12, nos diz muito claramente que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades. Nós estamos envolvidos numa guerra espiritual, numa batalha espiritual. Essa é a natureza, é a ordem da batalha na qual nós estamos envolvidos. E aí, a gente sabe que existem pessoas que gostam de espiritualizar tudo, né? A pessoa estoura o cartão de crédito, aí ela diz que foi o diabo, o gafanhoto que gastou o dinheiro dela, né? A pessoa não cuida da saúde, come um monte de besteira, não tem, né, nenhuma regra com nada, o estilo de vida completamente sedentário, aí fica doente, fala, o inimigo quer destruir a minha vida. E aí gosta de espiritualizar as coisas, e espiritualiza tudo. Furou o pneu do carro, uma coisa comum que acontece, olha Satanás trabalhando para me destruir. E esse é um extremo, e é um problema. Mas tem aquele outro grupo também que não espiritualiza nada, que tudo não tem nada a ver. Aí ele vai para a roda de samba, né, cantar a ponto de macumba e não tem nada a ver. Ele vai para o Rock in Rio assistir show de rock, onde tem ali todo um culto satanista preparado e ele não vê problema algum nisso, né? Não há nenhuma sensibilidade espiritual. E esse é um outro extremo que também é ruim. Precisamos entender que nós estamos imersos em uma batalha espiritual, de ordem espiritual, e que nós seremos atacados por forças e entidades espirituais. Então, é preciso ter o discernimento do Espírito para sabermos o que é de fato espiritual e o que não é, o que é simplesmente acontecimentos da vida ou que são de responsabilidade das minhas escolhas. E quem vai nos dar essa percepção? É o Espírito Santo.
Quando a gente lê na Bíblia, né, quais são os dons do Espírito, um dos dons do Espírito é a capacidade de discernir os espíritos, é ter o discernimento espiritual, essa sensibilidade espiritual, que ela não é humana, ela precisa ser também espiritual, e é o Espírito Santo quem nos dá. Então, se eu tenho, né, uma convivência, uma comunhão com o Espírito Santo, né, Deus vai instalar um sinalzinho aqui, né, um sininho na minha cabeça, que quando o negócio não estiver bom, o sininho vai tocar, bim, 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 opa, isso aqui é perigoso, eu preciso estar atento com isso, eu preciso me afastar disso. Então, esse discernimento vem de Deus, e é fundamental, é necessário para que a gente possa reagir e nos opormos com entendimento, com noção daquilo que nós estamos fazendo aos ataques, às ciladas do inimigo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender e colocar na nossa cabeça é que nós estamos envolvidos numa batalha de ordem espiritual. Então, o meu inimigo não é o meu irmão, o meu inimigo não é o meu patrão, não é o meu marido, o meu cônjuge, não é minha sogra, não é o meu vizinho, né, que faz barulho, que me incomoda, não é o camarada que me fecha no trânsito, esse não é o meu inimigo. Na guerra que eu estou envolvido, que eu e vocês estamos envolvidos, o nosso inimigo é espiritual, de ordem espiritual. Ele não é de carne e sangue. E entender isso é o primeiro passo, né, indispensável para que a gente lute a verdadeira batalha. Porque assim Satanás tem conseguido enganar muitas pessoas, fazendo a gente lutar uma batalha irreal, enquanto a verdadeira batalha está acontecendo ao nosso redor, às vezes dentro da nossa casa, na nossa mente, no nosso coração, e a gente não está percebendo, porque estamos distraídos, lutando uma batalha que a gente não deveria estar travando, não deveria estar lutando. E a verdadeira batalha, ela está sendo ignorada. Em segundo lugar, a gente precisa compreender e reconhecer, aceitar a nossa incapacidade diante da esperteza e do poder do inimigo, que é mais esperto do que nós e que é mais poderoso do que nós, que tem experiência com os seres humanos há milênios. Ele pode não ser, né, e está muito longe de ter o poder que Deus tem, mas o inimigo de nossas almas, ele tem a experiência dos anos, né? E se nós, como seres humanos limitados, com a experiência de vida, a gente já começa a conhecer um pouco as pessoas, né? Só de bater o olho você já sabe mais ou menos como é que a pessoa pensa. Imagina o nosso inimigo, a experiência que ele tem de vida, de conhecer os seres humanos, né? É por isso que o Raul Seixas colocou lá na música, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É o próprio cão ali falando, né? Dizendo, olha, E aí ele vai narrando as coisas que ele viu. E é exatamente isso. Ele tem a experiência dos anos, de saber como a mente humana funciona, né? Se um psicólogo sabe, quem dirá o inimigo. Então, dentro dessa batalha, nós estamos sozinhos em desvantagem, contra um inimigo que é mais esperto e mais poderoso do que nós. Então, reconhecer essa nossa incapacidade, ela é importante, porque eu reconhecer a minha incapacidade, eu vou entender que eu não tenho nenhuma condição de vencer sem a devida proteção, sem as ferramentas e os instrumentos que Deus providenciou para que eu trave essa batalha, porque se eu for de cara limpa, se eu for de peito aberto, se eu for para essa batalha apenas comigo mesmo, a derrota ela é certa, é líquida e certa, não há a mínima chance de vencer essa batalha. E é por isso que toda comunhão com Deus, né, ela vai partir de um espírito verdadeiramente quebrantado e humilde. Porque para se manter uma comunhão com Deus, eu preciso primeiro reconhecer que eu dependo dessa comunhão, do que eu necessito dessa ligação para conseguir, né, vencer as minhas batalhas. É uma relação de total dependência com o auxílio divino. É por isso que Jesus vai citar o exemplo das crianças, né, dizendo, olha, se você não for como esses pequeninos, você não pode fazer parte do meu reino, porque é justamente o tipo de relação que as crianças têm com os seus pais, com os adultos, né?
uma relação de total dependência. O que faz uma criança sem a supervisão, sem a ajuda de um adulto? Nada, né? Ela não consegue se alimentar sozinha, ela não tem condição de se vestir sozinha, ela não tem condição de se proteger dos perigos que estão ao seu redor sozinha. Ela tem total dependência de quem está ao seu redor. É esse nível de dependência e relação que nós temos que ter com Deus. Porque, de outra maneira, nós seremos presa fácil ao inimigo. Nossa única possibilidade de vitória passa por nos revestirmos da armadura de Deus. E é por isso que Paulo cita aqui a armadura de Deus. E como que, então, Paulo descreve a armadura de Deus? E aí ele vai dizer, então, né, a partir do verso 13, tomai toda a armadura de Deus. Repare que Paulo faz questão de se colocar aí a palavra toda, né? Toda, porque é um completo. Não é uma parte. Não dá para viver a vida cristã de a prestação dividida, fragmentada em algumas partes. Você precisa tomar toda a armadura. É um completo. É um conjunto completo. E ele diz, tomai toda para que possais resistir em que dia? No dia mau. Por quê? Porque certamente o dia mau, ele vai vir. O dia mau, ele vai vir, queridos. Ele vai aparecer. Um dia, o inimigo vai cruzar o teu caminho. E você precisa estar preparado para esse dia. Você precisa estar, né, aí volto no início, né, você precisa estar precavido para esse momento, para essa situação. E ele diz, e aí no verso 14, né, aí ele começa, então estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, né, ou em outras traduções aí, colocando o cinto da verdade. O cinto, ele é a parte da vestimenta, né, responsável por dar sustentação a todo o restante da armadura. É o cinto quem vai segurar ali o peso, né, da armadura. E como servos de Deus, nós sustentamos que a nossa fé, ela está firmada, ela está sustentada apenas na verdade. Então, o primeiro item da armadura de Deus é o cinto da verdade. Tudo começa na verdade. A partir do momento em que eu me afasto da verdade, ou que eu admito, né, uma verdade misturada, ela já não é mais verdade, e todo o restante desmorona. O princípio básico da nossa fé é que ela está fundamentada na verdade. A verdade tal qual está revelada na palavra de Deus. Não a verdade segundo as teorias humanas, os sofismas humanos, as filosofias humanas, as opiniões humanas, mas a verdade de acordo com aquilo que está revelado no assim do Senhor. Então, é por isso que a palavra de Deus é para nós uma joia preciosa mesmo. Ela é o ouro mais fino, mais raro que existe, porque é dela que vem tudo. A Bíblia, ela é a base. Né? E eu me emociono ao pensar que, quando chega no Apocalipse, né, e Deus vai descrever a igreja verdadeira, é a igreja que tem a lua debaixo dos pés, né? E a lua, nós sabemos, ela não tem luz própria, né? A lua, ela nada mais é do que um refletor, um espelho que reflete a luz do sol. Se Jesus, ele é o sol da justiça, a lua é aquele elemento que nos reflete a luz de Deus. E lá no Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. O que representa a lua debaixo dos pés da igreja em Apocalipse? A palavra de Deus. A sua palavra. Então, a igreja de Deus é uma igreja que está fundamentada, alicerçada na palavra, de onde advém a verdade. Então, o primeiro item indispensável na vida cristã é a verdade. Nós temos um compromisso com a verdade, nós temos um interesse na busca pela verdade. Acima de toda
opinião humana, acima de todas as filosofias, acima de todos os pensamentos, está a verdade tal qual revelada na palavra de Deus. E aí Paulo então continua, e ele diz: cingindo-vos, né, com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça era aquela manta, né, ou de couro ou de metal, que os cavaleiros, né, os soldados vestiam para proteger o tronco, né, o abdômen, a parte dos órgãos vitais do corpo contra os golpes do inimigo. Então, não era uma proteção 100%, mas era uma proteção que impedia que muitos golpes ferissem regiões do corpo onde estavam localizados os órgãos vitais, coração, pulmão, né, a parte do abdômen. Então, era uma parte muito importante ali da sua armadura. E por mais que o inimigo desfira golpes, ele não consegue penetrar na couraça. Então, essa era a função da couraça. E, na armadura de Deus, a couraça ela é feita de justiça. Porque o cristão, o filho de Deus, que está cingido pela verdade, ele também precisa estar revestido de justiça. Aquele que anda em justiça é aquele que anda em retidão, em consagração diante de Deus e diante dos homens. Estar revestido com a couraça da justiça significa estar revestido da justiça de Cristo. De ser alguém que, diante daqueles de quem ele é conhecido, é um modelo, um exemplo de amor, de bondade, de justiça, de honestidade. Quando eu penso em couraça da justiça, eu penso em um homem como Daniel, por exemplo, em que foram investigar a vida dele para ver se encontrava uma coisinha só para poder pegar ele ali no pulo, né? Porque Daniel, sendo político, sendo um dos embaixadores do rei, todo mundo sabe como é que era política, e política é assim desde que o mundo é mundo. Fala, olha, todo mundo dá um jeitinho, todo mundo pega uma coisinha, todo mundo dá tem ali, né, algo que é aceito e todo mundo faz, não tem problema. Então, mas vamos ver Daniel. Alguma coisa Daniel faz, algum podre ele tem, alguma coisa escondida ele tem. E reviram a vida de Daniel e não acham nada. Não acham nada. E aí eles têm que inventar alguma coisa, uma armadilha para Daniel ser pego. Então, isso é couraça da justiça. O inimigo envia acusações, mas ela não consegue penetrar, porque o Filho de Deus está revestido da justiça. Ele é inimputável, ninguém pode acusá-lo, porque ele está vivendo na justiça de Cristo, revestida pela perfeita justiça de Cristo, que cobre a nossa nudez e as nossas vestes manchadas pelo pecado. E agora, revestidos pela justiça de Cristo, nós podemos então andar, né, de cabeça em pé, na dignidade de viver uma vida em harmonia com a lei de Deus, em harmonia com seus princípios e a sua vontade. E a Bíblia diz que quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, nós não agradamos apenas a Deus, mas também seremos honrados diante dos homens. E aí seremos reconhecidos como um bom cidadão, um bom profissional, um bom pai, uma boa mãe, um bom amigo, alguém que se torna uma referência. Então, a segunda coisa, o segundo item indispensável na vida cristã é um manto de justiça, uma couraça de justiça. E aí Paulo continua, e ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçados da preparação do evangelho. Um bom calçado, ele serve para proteger os nossos pés de ferimentos, para você não pisar, né, num espinho, numa pedra, né, não ferir o seu pé, e impedir também que você, né, tropece ou escorregue, né, para que você tenha aderência quando você está pisando num determinado tipo de piso.
Então, ele evita quedas inesperadas. Os irmãos sabem, por exemplo, eu tenho uma moto, eu ando de moto, e geralmente quando eu vou para lugares assim mais distantes, eu tenho ali minha bota, uma bota, né, que é especial, preparada para andar de moto, porque numa eventual queda eu preciso ter ali uma proteção extra para proteger o meu pé. Se eu for parar em algum lugar que eu tenha firmeza para colocar o pé no chão e não escorregar, e também para que num eventual acidente eu tenha uma proteção de alguma lesão. Então, os calçados, eles são responsáveis por firmar os nossos pés e nos proteger. Estar com os pés bem firmados, na verdade, é fundamental para a gente suportar as investidas do inimigo. A gente tem que estar bem calçados, bem firmados na verdade. E o Evangelho de Cristo, ele é a base da nossa fé. Tudo aquilo que a gente crê, irmãos, tudo aquilo, todas as nossas doutrinas, todas as nossas crenças, elas partem daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Tudo parte de lá. Não fosse o Evangelho, nenhuma das nossas crenças teria sentido, teria valor. Então, faz todo sentido que os calçados, né, representem o Evangelho na vida cristã. É aquilo que é a nossa base, é aquilo que sustenta a nossa fé. E uma pessoa que conhece e vive o Evangelho da maneira como Cristo apresentou, ela vai estar preparada para não escorregar durante a caminhada cristã. Os escorregões na vida cristã, eles aparecem quando nós resolvemos andar descalços por aí. Deixamos o Evangelho de lado. Deixamos os ensinamentos de Cristo de lado e passamos a viver a vida à nossa maneira. Aí os escorregões começam a acontecer. Aí os tropeços aparecem, porque em algum momento nós deixamos o calçado do Evangelho de lado. Estando bem calçado com o Evangelho, nós não tropeçaremos, nós não escorregaremos e não nos desviaremos do caminho, porque estaremos bem fundamentados na verdade. E ele continua então no verso 16, embraçando sempre o escudo da fé. E os escudos possuem uma função bem conhecida, né? Proteção. Os soldados carregavam escudos para se protegerem dos ataques do inimigo. Os ataques mais diretos, né? E aqui diz que esse escudo da fé, ele tem o poder de apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Queridos, os dardos inflamados do inimigo são inevitáveis. Nós seremos alvo dos dardos inflamados do inimigo. O inimigo vai atirar contra nós. Ele vai buscar, de alguma maneira, nos ferir, nos trazer prejuízo. Enquanto estivermos nesse mundo, seremos alvo dos dardos inflamados do inimigo. Não se surpreenda pelo fato de você ser provado, não se surpreenda em ser perseguido, e não se surpreenda em ser injustiçado nessa vida, porque a partir do momento que escolhemos andar ao lado de Cristo, nós nos tornamos um alvo para o inimigo. Você acha que o inimigo ele vai atacar quem? Aqueles que estão ao lado dele ou aqueles que estão contra ele, que são uma ameaça para os seus planos? Contra ele. É por isso que Paulo então vai dizer, olha, quando você passa por tribulação, dificuldade, dê glórias a Deus, porque é sinal que você está no caminho certo. Que é sinal de que você está, de fato, andando na verdade, porque o inimigo ele vai perseguir e vai tentar atacar e destruir aqueles que, para ele, representam uma ameaça. A gente tem que ficar incomodado quando tudo está muito bom, porque aí talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada. E eu não estou mais representando uma ameaça para o inimigo. Se eu representar uma ameaça, os dardos inflamados do inimigo virão em minha direção. Mas eu não preciso temer isso se eu estiver embraçando o escudo da fé. Porque o escudo da fé, ele é eficaz para parar os dardos inflamados do inimigo.
Saber se defender é tão importante como saber atacar. Né? E vez ou outra a gente vai encontrar situações que vão colocar a nossa fé à prova, em que a nossa fé vai ser atacada, desprezada. Né? Vez ou outra teremos que lidar aí com argumentos, né? Ou argumentos científicos, ou por mera incredulidade das pessoas, vão tentar ridicularizar a sua fé, vão tentar descredibilizar a sua fé, as suas crenças, querer levar você à dúvida. E a gente não pode subestimar o poder do inimigo, de achar que assim, não, eu estou muito seguro da minha fé, ninguém vai conseguir me dissuadir, ninguém vai conseguir plantar a semente da dúvida no meu coração. Será? Se eu não estiver atento, queridos, o inimigo tem muitas armas e muitos meios de trazer dúvida e questionamento ao nosso coração. Situações que antes a gente não tinha dúvidas de que era algo que estava bem resolvido, bem assentado na nossa mente, no nosso coração, pode ser sacudido e balançado, dependendo das circunstâncias. E a gente precisa admitir isso e saber o que fazer quando isso acontecer. E aqui Paulo ele nos dá a receita da vitória. Precisamos embraçar o escudo da fé. Nós precisamos estar seguros daquilo que cremos, para que a gente possa se esconder atrás da nossa fé quando formos atacados, né, pelos argumentos contrários, pelas provações da vida. Eu preciso estar muito seguro daquilo que eu creio. E aí eu tenho que estudar, eu tenho que buscar entender, né, como que é feita a construção teológica, né, porque uma coisa é eu declarar a minha fé, né, nas crenças fundamentais que a igreja defende, né, dizer que, olha, eu acredito, né, na santidade do sábado, eu acredito na volta de Jesus, eu acredito na mortalidade da alma, e eu posso enunciar as minhas crenças. Agora, outra coisa é eu estar seguro daquilo que eu creio, a ponto de que, se alguém levantar um questionamento, eu saber responder e dizer, não, eu continuo seguro daquilo que eu creio. Porque o apóstolo Paulo também diz que, olha, se aparecer um anjo falando qualquer coisa diferente daquilo que está escrito, seja para vós anátema. Porque podem aparecer bons argumentos aí, mas se são contrários à Bíblia, nós ficamos com a Bíblia. Mas é preciso conhecer, é preciso estar seguro da minha fé, porque se a minha fé está segura, não importa quantos dardos inflamados o inimigo mande em minha direção, nada disso vai me abalar. Eu vou permanecer firmes. Muito pelo contrário, só vai fortalecer ainda mais a minha fé na verdade. E aí ele então continua, embraçando o escudo da fé, né, apagando os dardos inflamados do maligno, e o verso 17, tomai também o capacete da salvação. O capacete é responsável por proteger a parte mais importante do corpo, né? A cabeça, parte mais vital, né? Você quer matar algo, arranca a cabeça. Não conheço nada que sobreviva sem cabeça, né? Hã? Mas morre, né? Não vive muito, não. Uma hora morre. Se arrancou a cabeça, não vai durar muito. A cabeça é onde está a sede da razão e das emoções. E, queridos, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé cristã, é uma fé consciente e racional. Nós temos uma fé que está amparada em evidências, né? Não é o fideísmo cego de a gente acreditar cegamente nas coisas e não, sem ter nenhuma evidência. Não, nós temos evidências. Nós temos evidências que Deus existe, embora a gente não possa vê-lo face a face, mas quando nós olhamos na natureza, no mundo criado, nas leis da natureza, existem evidências de que, olha, existe uma mente inteligente por trás de tudo isso, e é uma evidência da existência de Deus. Nós temos evidências
né, da salvação, nós temos evidências quando nós vemos os milagres que acontecem entre nós, de que Deus ouve e responde às nossas orações. Então, a nossa fé, ela está fundamentada em evidências, é uma fé racional. Então, a compreensão de como a salvação de Cristo ela vai operar no nosso ser, ela é indispensável para a gente vencer também essa batalha. Por isso que é o capacete da salvação. É quando então eu compreendo o plano da salvação que Deus está executando na minha vida. A compreensão de como a salvação de Cristo ela opera na nossa vida. Porque uma das principais armas do inimigo é a acusação. Ele é chamado na Bíblia de o acusador. Ele é o acusador, que aponta os nossos erros, que aponta as nossas falhas, que procura nos fazer nos sentirmos indignos, imerecedores, e assim nos afastamos de Deus. É assim ou não é? Quando você tropeça, comete um erro, comete um pecado, a primeira impulso que temos não é de orar e correr a Deus, a Jesus e pedir perdão. O primeiro impulso é se afastar, é de não querer orar, de já não querer ler a Bíblia, de não querer vir à igreja, assistir o culto, porque eu me sinto envergonhado, eu me sinto, né, incomodado pelo pecado que eu cometi, porque tem uma voz que fala nos meus ouvidos, na minha mente, dizendo, olha, você é indigno. Você não tem vergonha nessa cara, não? Você ainda vai lá na igreja como se nada tivesse acontecido? Você vai se ajoelhar aí para orar achando que está tudo bem e que Deus vai ouvir a sua oração? Não, não se engane. É a voz do acusador. E é por isso que eu preciso do capacete da salvação, porque se eu compreendo a dinâmica do plano da salvação, a maneira como Deus trabalha na minha vida para me estender a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, essas acusações do inimigo, elas não têm poder sobre a minha mente. Porque eu sei o Deus em quem tenho crido, eu sei como funciona a graça de Deus. Eu sei que Deus, Ele é o meu advogado, Cristo é o meu advogado, e Ele está atento para ouvir o meu clamor, que tão somente se eu me arrepender e pedir perdão, Ele vai perdoar os meus pecados, independente de que pecado seja, e vai lançá-los nas profundezas do mar, e deles Ele não mais irá se lembrar. E pela graça de Cristo eu serei feito puro novamente. Que ainda que o meu coração e a minha mente, né, sejam vermelhos como a escarlata, Ele fará brancos e puros como a lã, como a neve. Entender essa dinâmica da salvação vai impedir que eu caia nos enganos acusatórios do inimigo. Nessa voz maligna e mentirosa que quer nos fazer acreditar que nós não seremos mais aceitos por Deus, de que a igreja não é o nosso lugar, de que eu não posso fazer parte da Assembleia dos Santos porque eu sou muito pecador, porque eu sou um hipócrita, porque eu falhei várias vezes no mesmo ponto, tropecei várias vezes no mesmo lugar. Eu não posso permitir que a minha mente fique fraca e desprotegida, porque senão a minha mente será facilmente influenciada a duvidar do amor de Deus. E é tudo que o inimigo quer, nos fazer duvidar do amor de Deus. Quando eu entendo a obra maravilhosa da salvação e as suas implicações em minha vida, eu me torno resistente às acusações do inimigo. O maligno já não tem poder sobre mim. E por fim, Paulo então diz, mas tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Queridos, não há negociação com o assim diz o Senhor. Não há. O que a Bíblia diz, está dito. Aquilo que Deus aponta em sua palavra, não pode ser mudado ou voltado atrás. Diante, né, da divina revelação, todas as máscaras caem.
não tem máscara, não tem disfarce diante da palavra de Deus. Não há como fugir da luz da palavra de Deus, da luz penetrante da palavra de Deus. E é por isso que a espada ela é a principal arma do guerreiro. Aonde quer que um guerreiro vá, ele precisa levar a sua espada. Era assim que os soldados faziam, né? Ele poderia até, em algum momento, né, deixar o capacete de lado, encostar o escudo, mas a espada precisava estar ao seu lado. Por quê? Porque você não sabe que horas o inimigo vai te atacar. Você pode ser a qualquer momento, né, durante a noite, o inimigo armar uma emboscada para você, e se vocês tivessem a sua espada, como então irá se defender? Pode ser que no momento de distração, de lazer, você esteja ali, né, se divertindo, distraído, e é justamente nesse momento que o inimigo arma uma arapuca. Mas se eu estou preparado, a minha espada está do meu lado, e eu consigo então lutar e me defender. A espada, ela é a principal arma do guerreiro, ela acompanha ele em todo lugar, por todo o tempo. E assim deve ser a palavra de Deus, companhia constante de todo cristão. Porque a palavra de Deus é a única arma eficaz para derrotar o inimigo. Todas as outras elementos da armadura de Deus são elementos de proteção, que nos protegem dos ataques do inimigo. A palavra de Deus é o instrumento de contra-ataque, no qual nós podemos, né, derrotar as forças do mal, não apenas nos defendendo, mas também contra-atacando. E foi exatamente isso que Jesus fez com o diabo no deserto da tentação. Como Cristo venceu Satanás no deserto? Está escrito pela palavra. Então, dessa forma, a espada do Espírito ela vai ter, né, uma função dupla para nós. Ela derrota o inimigo e ela também purifica o seu portador. Ela, ao mesmo tempo que faz uma obra em minha vida, ela também é poderosa para servir como defesa e como contra-ataque ao inimigo. E o apóstolo Paulo, então, termina no verso 18, dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. No fim de tudo, queridos, de nada valerá toda a armadura de Deus contra o inimigo se eu negligenciar a oração. Não adianta eu compreender a salvação, não adianta eu ser uma pessoa, né, consciente da minha fé, ter o conhecimento teológico, conhecimento bíblico, né, ser uma pessoa que acredita, que tem fé, mas se eu não estiver uma vida de oração, esquece. É como se eu fosse um grande guerreiro, ou então eu comandasse um grande exército, que tem muitos recursos, que tem as melhores armas, que tem os soldados mais preparados, mas andasse despreocupado. Sabe aquele exército que ele acha que ele é tão forte, ele é tão preparado, ele é tão indestrutível, que ele nem se preocupa com o inimigo. E é justamente no momento de distração em que ele então é atacado e derrotado. Isso já aconteceu várias vezes na história. Quantas batalhas foram vencidas pelas forças que eram menores, que eram mais fracas, que estavam menos preparadas, e aquele exército, aquela força que era mais forte, que tinha os melhores recursos, foi derrotado, porque subestimou o inimigo. Na Bíblia a gente tem um exemplo desse clássico, que é o momento em que os medos e persas invadem a cidade de Babilônia. A cidade de Babilônia era uma cidade impenetrável, era uma cidade invencível. Perdão. Era uma cidade que o rio passava por dentro da cidade. Não importava o cerco que se fizesse, ninguém conseguia invadir Babilônia, porque as muralhas eram intransponíveis, as muralhas eram tão grandes, que dizem os historiadores que dá para andar com uma carroça em cima da muralha, assim, de tão larga que era. Ninguém conseguia quebrar essa muralha. E por mais cercasse a cidade, tinha água dentro da cidade, eles plantavam, colhiam lá dentro, não faltavam recursos, era o reino mais rico. Lembra que Babilônia era a cabeça de ouro? Não faltava ouro, não faltava recurso.
Então Babilônia tinha mais recurso, Babilônia tinha uma estrutura melhor, só que enquanto o inimigo estava se preparando para atacar, o que estava fazendo o rei de Babilônia? Festa, bebendo, se divertindo, afrontando a Deus. E aí deu tempo, olha a obra que fizeram, deu tempo do exército inimigo desviar o curso do rio. Tu acha que isso é uma coisa que faz do dia para a noite? Né? O trabalho, imagina naquela época, você desviar o curso de um rio. Foi trabalho de muito tempo, vários dias, semanas, meses. Mas eles não perceberam. E assim foram derrotados. Queridos, eu posso ter tudo, nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito de profecia, nós temos a teologia, o conhecimento, nós temos estrutura como igreja, nós temos ministérios que funcionam, nós temos materiais que são, né, excelentes, mas nada disso vai servir se nós vivermos uma vida cristã displicente. Porque de todas as armas do cristão, a oração é a principal. A oração diligente, intercessora, ela é o canal pelo qual os milagres de Deus acontecem. E aí eu quero terminar fazendo uma pergunta para você responder para você mesmo agora. Como é que está a sua vida de oração? Como tem estado a sua vida de oração? A resposta a essa pergunta vai revelar qual é a sua real condição espiritual. Você pode disfarçar para quem você quiser, você pode mentir até para você mesmo e dizer que está tudo bem, mas se você responder essa pergunta com sinceridade, você vai ter um diagnóstico sincero, verdadeiro, de como está a sua condição espiritual hoje. Como tem sido a sua vida de oração. Porque essa é a ferramenta mais básica, é a arma mais básica que nós temos nesse mundo. De nada adianta toda armadura se eu não estiver, como diz Paulo aqui, perseverando em súplica e oração. E ele diz, né, orando em todo... Isso é tão importante que Paulo diz assim, olha, Paulo não limita, ele não delimita um tempo ou um tipo, ele diz, olha, orando em todo tempo e de todo jeito. Porque é algo tão importante, tão elementar, que ele não quis limitar, dizendo, olha, não, você vai fazer assim, desse jeito. Não, é em todo tempo e de todo jeito, apenas ore. Não importa a circunstância, não importa o contexto, ore. Queridos, precisamos restaurar a nossa vida de oração. Eu creio de que o reavivamento da nossa igreja começa pelo reavivamento da vida de oração individual de cada um de nós. E é por isso que o inimigo tem investido tanto em fazer-nos nos distrairmos e não termos tempo nem interesse de orarmos. Porque a gente tem muitas distrações, é muito entretenimento, é preocupações, é trabalho, são problemas, contas para pagar, pessoas que têm necessidades, doença, quantas coisas, para nos tirar o tempo e o desejo de orar. E sem oração, eu posso estar todo enfeitado de armadura que não conseguirei vencer essa batalha. Que Deus nos faça consciente disso a cada dia. E que nós sejamos uma igreja repleta de homens e mulheres de oração. Vamos orar?